Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, galerinha, galera do 8º ano C. Nós vamos falar agora do reino animal. Então, vocês estão vendo aí vários seres super diferentes, desde a borboleta até a estrela do mar, né? Ali do tucano ao sapo, né? Ao lagarto, a onça, enfim, a aranha, a coruja, são vários os seres. O reino animal ele é super diversificado, mas para que seja para que faça parte do reino animal, os seres precisam ser seres eucarióticos. O que quer dizer isso, né? Ou melhor, ter células eucarióticas ou ser seres eucariontes, tá? Significa que as suas células apresentam um núcleo celular diferenciado. Existe ali uma membrana que delimita o núcleo, né? Esses seres também são heterótrofos, que é isso? Eles têm que buscar na natureza o seu alimento, né? Diferente, por exemplo, das plantas que já produzem o seu alimento. Bem, eles também, né, eu não coloquei aqui, né, multicelulares, né, eles têm várias células. E aí, o reino animal vai se dividir em dois grandes grupos, em dois grupos assim principais. Uns são invertebrados, uns fazem parte do grupo dos invertebrados e outros fazem parte do grupo dos vertebrados, ok? E a gente vai conhecer um pouquinho, né, desse grupo. Bem, os invertebrados fazem parte do grupo mais numeroso e variado de animais. Alguns têm corpo mole, outros uma concha, um esqueleto externo, né, que protege, mas todos têm como característica o fato de não terem vértebras ou ossos formadores da coluna vertebral. Então, nós vamos começar a falar dos invertebrados, né? Dos invertebrados, vamos começar do grupo mais simples, ok? Bem, nós vamos falar do grupo mais simples, que é o caso dos poríferos, né? É um grupo numeroso que, na sua maioria, vive em ambiente marinho. Ele tem esse nome por conter animais que apresentam diversos poros na superfície do corpo. Quem são esses animais, né? Tá aqui, ó, a esponja, né? Você tá vendo bem aqui, ó, essa estrutura que parece um tubo aqui são as esponjas, né? Aqui dentro tem uma moreia pintada. Dentro de uma esponja, ela utiliza essa esponja para se abrigar, ok? Bem, eles são organismos vivos, sésseis e bentônicos. Isso quer dizer que eles vivem fixos no fundo do oceano ou dos rios. Bem, as esponjas, elas têm tamanhos e formas variadas, tá? Então, a gente vai encontrar desde esponjas que são tubulares, né? Medindo muito pequenas, outras um pouco maiores. Existem outras, como é o caso da esponja barril, que tem em torno de 1 metro de diâmetro. Ela é bem grande, é bem diferente. Bem, os poríferos são seres multicelulares, porém, eles não formam tecidos verdadeiros. Vamos continuando ainda falando dos poríferos, das esponjas. Lembra que eu falei, ó, da esponja barril? É justamente dessa esponja aqui, olha. Vejam como ela é grande. Bem, eles são animais filtradores, né? Ou seja, como eles não podem se locomover, eles estão fixos aqui no substrato, né? No fundo do oceano, eles estão fixos. Eles filtram a água. Então, a água, ela entra, olha aqui, ó, do lado, ó.
ela entra pelos poros, por isso que tem o nome poríferos, né? Porque o seu corpo, ele é todo rico em poros, tem poros, tá? Essas entradas. Então a água entra por esses poros, né? E aqui nesses poros existem células especializadas que nós chamamos de coanócitos, ok? E essas células especializadas, chamadas de coanócitos, elas fazem a absorção dos nutrientes que estão ali na água. Então, o que acontece? A água entra pelos poros, né? Passa aqui pelo coanócito, deixa o nutriente aqui e depois ela sai por essa abertura aqui em cima, que nós chamamos de ósculo, ok? Bem, as esponjas, elas apresentam textura e rigidez variada, né? Então, seu mineral é formado por espículas, que são estruturas entrelaçadas, mas também, né, elas podem apresentar um material proteico meio esponjoso, que nós chamamos de espongina. E como é que é feita a reprodução desses seres? Bem, pode ser de duas formas. Opa, deixa eu voltar aqui. Duas formas, né? Na assexuada, através de um processo que nós chamamos de brotamento. Notem que aqui eu tenho uma esponja adulta e que ao longo do tempo um broto, ó, vai nascendo, vai aparecendo aqui e depois de um certo momento ele se destaca, ele é separado aqui para formar uma nova esponja. Mas existem também um outro tipo de reprodução em outras espécies, né? A reprodução sexuada, onde os gametas masculinos são lançados na água, ó, e eles seguem até uma esponja fêmea, na qual passam pelos poros e se fundem as células para atingir o óvulo, havendo então ali a fecundação. Indivíduos de algumas espécies formam os dois tipos de gameta, eles são chamados de hermafrodita. Depois, né, da fecundação, a fecundação vai dar origem a uma larva, e essa larva, com a ajuda de cílios, ela vai se locomovendo, ó, até ela encontrar um substrato, um ambiente ideal, para que ela possa se fixar e se desenvolver e se transformar numa esponja adulta. Então, pode ser das duas formas. Assexuada por brotamento, né? E também a reprodução sexuada. Qual é a importância ecológica dos poríferos? Nossa, eles são fundamentais para o equilíbrio dos ambientes aquáticos. Eles servem de abrigo, só um instante. Servem de abrigo, de alimento e também local para a reprodução de diversos seres vivos. Estabelecem relação ecológica com microalgas e, pelo fato de eles serem filtradores, né, eles também são considerados bioindicadores, né? Os bioindicadores são organismos que respondem às alterações ambientais, pois a qualidade, a quantidade e o comportamento dos indivíduos, bem como a presença de contaminantes em seus tecidos, podem indicar o estado de contaminação do ecossistema. Aqui, ó, estabelecem relação ecológica com microalgas e são considerados bioindicadores. E aí, galera, a gente vai emendar para o próximo assunto que você já está vendo aí na sua tela. Você reconhece esses seres que estão aí? Embaixo, como é o nome desse ser vivo aí? Você já teve um encontro aí com uma água viva? E você já viu aí os corais? Bem, a gente está falando de quem? Dos quinidários. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os quinidários. Ele é representado pelas águas vivas, caravelas, anêmonas e corais. Apresentam células organizadas em tecido. Elas são multicelulares porque, né, tem várias células. Possuem células especializadas que nós chamamos de quinidoblastos,
No interior dos quinidoblastos existe uma estrutura que é chamada de nematocisto, capaz de produzir uma substância urticante. Essa substância urticante, ela é utilizada como mecanismo de defesa e também na captura de presas, tá? Bem, é por conta dessa substância urticante que acontecem muitos acidentes aí na praia, né? Nas praias do mundo, né? Porque quando a gente entra em contato com uma água viva, por exemplo, né? E que você vai encostar aí em algumas estruturas dela, você pode correr o risco sim de sofrer queimaduras, irritações na pele, tá? Então tem que ter muito cuidado. Caso você veja uma dessas na praia, mesmo morta, gente, às vezes, em algumas espécies, mesmo ela estando morta, os quinidoblastos, ou melhor, os nematocistos, eles ainda estão ativos e eles podem provocar aí algum tipo de queimadura ou algum tipo de irritação na pele. Bem, as formas de vida, né, dos quinidários, eles podem, né, estar em forma de pólipo. O que é estar em forma de pólipo? Estão fixos a um substrato, no fundo do oceano, numa rocha, né, algum substrato. Então, aqui a gente tem as anêmonas, a hidra, né, que é em local de rio, água doce, e aqui os corais, tá? Então, eles vivem fixos no substrato. Então, quando a gente está falando de um quinidário fixo, nós estamos dizendo que ele está em forma de pólipo, forma de vida dele é pólipo, fixa. E tem outros que têm a vida livre natante, né, que a gente chama de medusa, né? Aquela medusa que a gente fala da mitologia, não. É essa medusa aqui. Então, quem vai estar aí é a água viva e a caravela, né? Então, elas vão têm vida livre natante, ou seja, elas estão nadando livremente. Já os pólipos, não, eles estão fixos. E a reprodução desses seres, como é que acontece? Bem, assim como lá nos poríferos, existiam duas formas aqui também. Então, nós temos forma de, a reprodução assexuada, que nós chamamos de brotamento. Notem que nós temos uma hidra aqui e bem do ladinho dela tem um broto já, né, bem desenvolvido. Depois ele se destaca e fixa no substrato até se tornar uma hidra adulta. Nesse outro caso aqui, a gente está vendo, né, uma reprodução sexuada, onde os gametas são lançados na água. Mas aqui, principalmente nesse desenho que está na página 6, ele vai tratar de algumas espécies que fazem alternância de geração. O que é isso? É quando, num determinado momento, vai acontecer uma reprodução assexuada e, num outro momento, vai acontecer a reprodução sexuada, ok? Bem, neste tipo de ciclo de vida estão presentes as duas formas de vida, tá? Então, nós temos o pólipo aqui, ó, esse aqui é água viva, tá, gente? Nós temos o pólipo aqui, que ele está preso no substrato, e nós temos a forma de medusa, que ela já está aqui, ó, livre e natante. Então, nesse caso da alternância de geração, vou explicar para vocês que no formato de pólipo, tá, acontece a reprodução assexuada, né, uma forma imatura de medusa que se transforma de pólipo, né, que se transforma em uma medusa aqui, ó, adulta. Então, olha lá, eu tenho a fase de pólipo. Essa fase de pólipo vai se transformar aqui, ó, e vai se desenvolver. Pólipo com fase imatura de medusa. O nome dessa estrutura aqui é éfera. Depois de um certo momento, ela vai se desenvolvendo, né? E ela é destacada. Há uma liberação dessa éfera.
Então, essa éfera, notem que ela não está mais presa ao substrato, né? Ela já está livre e natante. E aí ela consegue, ela continua, né, o seu período de desenvolvimento até se transformar, até chegar, obter aí na forma adulta. Esse caso aqui está, né, nos informando que é masculino, né, que é um macho, e que ao encontrar uma fêmea, ele libera ali os gametas masculinos, tá? Que vai fecundar aqui o gameta feminino, se transformando, fecundando, originando uma larva. Essa larva vai procurar no substrato um local para que ela possa se fixar e recomeçar o ciclo, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, estou com uma certa dificuldade também para ler por aqui pela tela, tá? Mas vocês podem estar olhando o passo a passo na página 6. Então, nós já vimos aqui que a reprodução, ela pode ser ora reprodução assexuada e em outros indivíduos sexuada. E também pode acontecer ali a alternância de geração. Importância ecológica dos quinidários. Bem, eles têm grande importância nos ambientes marinhos, né? Principalmente formando aí teias alimentares marinhas. Os recifes de corais são fundamentais para o equilíbrio dos sistemas aquáticos de diversas partes do mundo. Eles propiciam abrigo para muitas espécies de peixes e de outros animais, atraindo predadores de lugares distantes que buscam alimento ali. No Nordeste brasileiro, há regiões com recifes de corais, mas a maior dessas formações é a Grande Barreira de Corais existente na Austrália, com cerca de 2.000 quilômetros de comprimento. Nossa, deve ser muito bonito, né? Muitos corais também se associam com algas chamadas de zooxantelas. Nessa relação, a alga fornece alimento para o coral, que a retribui fornecendo sais minerais e gás carbônico. Além disso, as algas colaboram para a formação do esqueleto calcário do coral. Bem, crianças, hoje a gente conheceu um pouquinho sobre os poríferos e também sobre os quinidários. Olha, está faltando um Czinho bem aqui. Deixa eu colocar. Não vai dar para colocar bem aqui, ó, exercícios, tá? Tem um Czinho, ok? Do jeito que eu tô colocando, exercícios, não dá para colocar. Então, você vai olhar ali no livro didático, a página 7 e 8, e no livro de atividades, página 6 e 7. E a gente se encontra na próxima aula para corrigir esses exercícios, tá? Corrijam aí que foi digitado errado. Queridos, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!